Boa noite a todos, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 25 do Estudo dos Mensageiros, e esse capítulo tem como nome Efeito da Oração, relembrando que no capítulo 24, né, foi a prece da Ismália, e nesse decorrer do capítulo 25, o André vem, né, relatando o que ocorreu, né, o que estava ocorrendo durante a oração da Ismália, no decorrer dessa prece dela. É um capítulo lindíssimo, né? Muito inspirador. Eu espero que todos gostem, né? E reflitam também, porque é um capítulo para a gente refletir bastante, né? Pode passar, Elaine. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo. Agora, uma claridade serena, doce e irradiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de que eles penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à consideração de nossas próprias forças e à emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto ciclo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra. Aliás, das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro das formas variadíssimas. Então, durante a prece da Ismália, né, o André faz esse relato, né, que estava ocorrendo, e ele ficou surpreso, né, diante, eles estavam, que estava acontecendo, e a iluminação, né, os raios de luz que iam até aqueles corpos enrijecidos, né, desacordados, como ele mesmo disse, esqueletos, né? Mas eles precisavam estar ali concentrados, né, para contribuir com esse momento de oração, de prece que a Ismália estava fazendo. E ele, é uma coisa que me chamou a atenção, que ele fala, relata que, né, que em nosso lar ele não tinha presenciado, né, tal situação, não tinha passado por isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Sim. Eu achei interessante, porque quando a gente se lembra do capítulo anterior, né, da prece, que aí a gente vai observar que as energias que se desprendiam dos espíritos, elas, as energias que desciam do plano espiritual e que envolvia aqueles trabalhadores, os trabalhadores espirituais, né? A cada um era, né, recebia uma parcela daquela energia e cada um deles enviava, partia deles, eles recebiam e depois partia deles as energias que seriam oferecidas para os que estavam lá, né, para os que dormem. E aí, quando ele fala e ele volta a falar aqui, né, dos os flocos radiosos que partiam de nós, que aí ele já pega essa parte, né? Primeiro eles recebem e depois eles direcionam. Que os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar,
como se obedecessem a misterioso processo de segmentação. E esse processo de segmentação, a gente vai lembrar que é a divisão, né? Segmentação quer dizer divisão para pequenos grupos ou para grupos diferentes, né? Não quer dizer necessariamente pequenos grupos, mas para grupos diferentes. Então, essas energias, elas eram direcionadas, redirecionadas, né? Para aqueles espíritos que estavam ali deitados, e cada grupo recebia a parcela que mais poderia absorver. Então, aquele grupo que tinha condições de receber um fulcro maior de energias, eles absorviam essas energias naturalmente, né? Aquele grupo que tinha condições de receber menos, né, um volume menor daquelas energias, eles recebiam aquela parte que eles davam conta de absorver, de processar em si, né? Porque cada um ali ia ser ia ser envolvido pelo medicamento que eles poderiam fazer uso naquele momento, né, que melhor ia atuar sobre eles. É mais ou menos quando a gente toma um remédio, né, tem remédios e tem quantidades de medicamentos que serve para uma pessoa que está com um mal, e que já não serve para outra que está com outro mal, vai sendo administrado. Então isso é para a gente lembrar, para a gente fixar bem mesmo, que diante das nossas dificuldades nós sempre vamos receber, sempre vamos receber. Não tem um filho de Deus que não receba, mas nós vamos sempre receber aquilo que nós damos conta de processar, né? Seja para nós nos recuperarmos, seja para aquilo ali ajude a gente a amadurecer com o tempo, né? Seja para a gente receber a cura, né? Muitas pessoas adoentadas oram e falam: Poxa, mas eu oro tanto, eu tenho tanta fé e eu não consigo ser curado. Ele está sendo curado, né? Ele pode não estar recebendo a cura da forma como ele gostaria, no corpo físico, de uma forma efetiva, mas ele está recebendo os benefícios para que ele vá se curando, né? De pouco em pouco, fisicamente, ou se não for possível, de pouco em pouco, espiritualmente, né? E isso é muito interessante. E quando você fala aqui, né, que em nosso lar ele não havia permitido, ele fala que e ele chama atenção, né? Por que que ele não tinha percebido essas situações antes em nosso lar? Porque ele passou pelo tratamento, né? Aquele tratamento lá de auxílio magnético, poucas horas antes deles saírem para essa missão, que a gente tem que lembrar que eles estão vindo para a Terra, né? Eles estão ainda parados numa estação de socorro, mas eles estão vindo para cá. Então, assim, ele não observou em nosso lar porque o tratamento que ele recebeu foi pouco antes da saída, não é mesmo? Então, não tinha como ele ter essas percepções lá. Só que o que ele precisa desenvolver, que é o que ele vai trabalhar aqui na Terra, essa estadia dele nesse posto de socorro é providencial para isso, né? Para ele ir se habituando com esses processos, com esses mecanismos que ele desconhece, que por hora ele fica um pouco, né? Assim, surpreso, porque não era algo com que ele tinha essa acuidade, né? Com quem ele lidava com isso. E ele fala assim, porém, que prosseguindo, né? O silêncio, o grande silêncio, ele nota que a luz da oração se fazia mais claro, mais penetrante. Então, alguma coisa no ambiente também modificou, né? Através daquelas orações. Não eram só os benefícios que eles haviam recebido, né? O ambiente também se beneficiou daquele momento.
E aí ele cita aquela nossa irmã, né, e ele fez aquela anamnese espiritual antes de vir para cá, né, antes de chegar nesse salão, que é aquela irmãzinha que estava lá dormindo, um sono perturbador, né, que eram as memórias dos feitos dela aqui na Terra. E que todos aqueles irmãos que estavam ali, naquela condição de espíritos misérrimos, apresentavam, né, esses núcleos de sombras que estavam além das máscaras, quer dizer, além da fachada do que a expressão facial demonstravam, eles estavam vivenciando núcleos de dor, né? Por que núcleos? Porque cada um estava vivendo uma determinada revivendo intimamente uma determinada história, uma determinada experiência, mesmo eles estando naquela condição, né, que ele descreve aqui. Então, cada um, alguns vão estar nessa condição muito perturbada, porque praticaram um assassinato, outros porque roubaram, outros porque se depararam com condições adversas dos seus atos, né? A gente sabe que a gente pratica um ato, mas ele tem um raio de ação muito grande. Então, eu acho que uma coisa que eu faço vai ferir uma pessoa? Não. Existem várias pessoas que gravitam em torno das outras pessoas que são afetadas também. Então, ele tá descrevendo, né, esse núcleo, é esse lugar aonde cada um daqueles espíritos estão vivenciando, repetindo aquelas memórias, né? Aquelas memórias que estão longe de um campo de paz. Apesar deles estarem num posto de socorro chamado Campo de Paz, eles estão muito longe dessa paz. Obrigada, Kê. Pode, é isso. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente. Concentrava-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar o inaudito, inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçarem por fugir do sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantaram, distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causava. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha, instintivamente, a fazê-lo, Alfredo deteve-me, exclamando: Não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Então, eu não lembro qual que é o capítulo do sopro, acho que foi a Renata que fez, né, do sopro curativo. Então, dentro desses irmãos aí, tinha dois que eu já tinha recebido, né, o benefício lá do sopro curativo. E quando eles saíram, né, desse sono profundo, eles saíram, né, apavorados, né, como dizer, ambulantes, sabe, sem saber o que estava acontecendo.
O que me chamou a atenção é que o André tentou se intervir, mas o Alfredo, né, prudentemente, o deteve, porque eles não, esses irmãos, né, que acabavam de acordar, não iam muito longe. E eles precisavam passar por aquele processo, e não seria prudente, né, a intervenção, porque se é naquele momento, qualquer intervenção traria mais sofrimento para eles ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Eu considero assim, essa mensagem um lembrete para a gente, né? Porque Paulo, em Efésios, ele fala, né? Tem uma passagem que ele fala assim: desperta, ó tu que dormes, né? Porque esse dormir para nós aqui que estamos encarnados, e lembrando que o que nós estamos estudando aqui é o resultado da vivência desses espíritos, né? Quando estavam encarnados. Então, esse desperta, ó tu que dormes, ele fala muito para gente, olha, observa como você está caminhando na vida, observa quais são as escolhas que você está fazendo. Essa passagem está em Efésios, tá, gente? Observa como você está caminhando na vida, as escolhas que está fazendo, o caminho que está buscando. Porque muitas vezes a gente caminha na vida, diante dos nossos interesses, a gente caminha adormecido, entorpecido. A gente tem um interesse X, a gente caminha na direção dele, sabendo que esse caminho, tanto o caminho quanto o resultado que a gente pode obter lá na frente, a longo prazo não é o melhor para a gente. Mas nós somos imediatistas e a gente gostaria de ter resultados muito rápidos. Só que os resultados muito rápidos, às vezes, vai colocar a gente naqueles esportes radicais que a gente senta num negocinho que é preso de uma montanha a outra, né? E entre nós e a outra montanha tem um precipício. E a gente não vê o precipício, a gente não repara na possibilidade da morte iminente. A gente observa a possibilidade de ganhar um tempo para chegar aonde a gente quer, que nem a gente sabe se é tão bacana quanto o que a gente deseja. Mas a mensagem de Paulo, ela é muito profunda, porque fala para a gente: olha, presta atenção no que você está regateando com a vida. Às vezes você está vendendo a sua paz por 30 moedas de ouro. Você está vendendo, você está negociando a sua estrutura de equilíbrio espiritual por poucas moedas, porque o resultado, o efetivo dessa caminhada é logo após. A gente caminha aqui para a gente aprender nessa caminhada a amar. Mas o amor, quando a gente fala do amor, o amor é muito amplo, né? O amor é muito amplo. Então a gente costuma dizer assim: olha, eu não sei nem amar como Jesus ama. Não precisa amar como Jesus ama. Começa a fazer pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas gentilezas que às vezes não precisam nem ser percebidas pelos outros. Às vezes a gente está andando pela rua e você vê que uma pessoa, inadvertidamente, comeu uma fruta e jogou uma casca escorregadia no chão. Quando você pensa só em você, você pula a casca, porque você já viu ela, né? Você pula a casca e deixa ela lá. Você está olhando você. Mas quando você pensa com um pouco de fraternidade, e isso é uma expressão do amor, você retira aquilo do lugar que uma pessoa desavisada pode cair. Às vezes até você mesmo na volta, como desavisado, pode cair ali. Então são pequenas expressões que vão se somando e transformando em pequenas ações que não precisam de testemunho, gente. Ações efetivas no bem não precisam de testemunho, não precisam ser
coisas, uau, Chico fazia, Divaldo fazia, Jesus fez, óbvio, cada um faz o que dá conta. Só que às vezes a gente fica esperando movimentos muito profundos na vida, né, para a gente poder agir daquela forma maravilhosa, mas se a gente não sabe agir no mínimo, a gente não sabe agir no muito. Então muitas vezes a oportunidade pode até surgir, mas ela vai passar desapercebida de nós, porque a gente não tem intimidade com ela, né. Então se a gente não tem intimidade com as bênçãos que chegam do céu para nós, a gente vai conseguir recolher delas muito pouco. Se a gente não tem intimidade com elas, diante de uma oração que é proferida em nossa intenção, a gente vai conseguir absorver muito pouco. Eles já deixaram esse exemplo aqui mais acima, né? Como que cada um é capaz de captar somente aquilo, né, do qual intimamente é capaz de perceber. Então, desperta, ó tu que dormes, é para que quando a gente volte para o plano espiritual, a gente esteja, mesmo que em um sono reparador, que também já foi dado esse exemplo mais atrás, o sono reparador de quem está em paz é muito diferente do sono de quem está angustiado e muito longe da paz. Então, assim, Paulo é muito assertivo nas palavras dele, né. Obrigada. Pode falar, Rosa. É só completando um pouquinho aqui, quando a Renata fala que nós temos que acordar realmente, que não é para grandes coisas, né? Para as pequenas, porque a partir das pequenas é que a gente vai construindo um mundo melhor, né? Então, eu queria. Então, gente, desculpa que minha filha está chegando aqui, tem de cachorro latindo. Só um minuto, por favor. É uma coisa que eu observei nessa parte, desse slide também, que até o sono era necessário para esses irmãos, porque naquele momento eles não dariam conta de lidar com as situações que eles chegaram no mundo espiritual. Então eles precisavam estar naquele sono profundo. No momento certo, eles iriam despertar. Acho que a providência divina, né, também, aparentemente, dá para perceber que, né, que é uma situação difícil, mas é o necessário, é o que eles precisavam naquele momento. Eles não dariam conta, estar desperto, com a sua consciência, de frente a tudo aquilo, né, que levaram eles a chegar ao mundo espiritual. Pode falar, Rosa. Eu fui fechar as portas e a janela aqui para ficar menos barulho. Mas então, diante do tempo que nós estamos vivendo agora, né, no processo de regeneração, eu estava vendo o Jorge Elahá falando que a gente não deveria nem ser chamado de terra em regeneração, seria a humanidade da terra em regeneração, porque nós é que vamos fazer esse movimento de regeneração, nós é que estamos fazendo, na medida que nós ganhamos consciência de que eu devo fazer o bem pelo bem, né, por fazer, sem interesse, mas com o objetivo de um mundo melhor. Igual a Renata falou, se tem uma casca de banana, alguém pode cair? Alguém pode cair. Não necessariamente eu, mas que bom que eu posso ir lá e tirar, né? E resolver para que o outro não caia. E ele dá um exemplo muito interessante, porque na medida que nós formos mudando a nossa sintonia, deixando de sermos egoístas, né? De pensar só em nós, mas começarmos a pensar no todo e formos fazendo esse movimento, é que a Terra será regenerada, né? Não é uma Terra que vai aparecer de um dia para o outro regenerada. É um processo de nós, espíritos que estamos aqui, que fará com que a Terra seja
um plano de em regeneração. E uma coisa muito interessante que ele fala é que quando você olha a floresta, você fala, que cor que é a floresta? Todo mundo responde, é verde. Aí ele fala, não, a floresta não, ela não é verde. Cada folhinha é verde e quando se juntam todas, a floresta se mostra verde. Então, num plano de regeneração, é quando cada um de nós fizermos o pedacinho que nos cabe, é que a Terra também será vista como regeneração, né? Como um plano de regeneração. Achei muito interessante isso, que se você for olhar a floresta, ela é verde porque cada uma folhinha é verde. E todas juntas dão aquela projeção de verde para a floresta. E aí, cada um de nós podendo fazer aquilo que a gente precisa fazer, nós também seremos um todo de regeneração, né? Então, a gente trazer para esse momento essa questão do não dormir, né? Porque às vezes nós estamos dormindo de olho aberto mesmo. Igual o Renato falou, é tão conturbado, a gente vai vivendo, tão automaticamente que a gente não para. A gente vive uma vida mais material do que espiritual. E precisamos prestar atenção nisso, para chegarmos de uma forma melhor, né? Lá depois, não continuar dormindo, ter que dormir, igual você falou, para dar conta, né? Para amenizar nossos processos um pouco. Só isso que eu queria falar. Obrigada, Rosa. Pode passar, Heloísa. A mãozinha tá levantada aí, gente. Eu não sei como é que faz, não, porque eu tô no celular, não tenho muito costume, tá? Custei achar ela aqui. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações, e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Então, lá naquele slide anterior, né, que aqueles dois irmãos que saíram, né, atordoado, aí o Alfredo está dizendo que eles não vão muito longe, né, eles vão pedir socorro em outras dependências. Continuamos silenciosos mais alguns minutos, e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismália declarou terminada as nossas atividades da oração, e o administrador. Após o sinal luminoso, que notificava os operários ao término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim, de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Eu grifei essa parte que eu achei assim, maravilhosa, né? Então, o trabalho deles ali é tão importante, né? Que há muitos dias que eles não se manifestavam naqueles irmãos ali cadavéricos, né, mumificados, mas diante desse trabalho houve alguns sinais. Então, não há prece sem resposta. Mesmo eles voltando, né, ao estado de mobilidade, aquele trabalho foi muito importante, aquela oração naquele momento, a emanação de energia, né, foi muito importante. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte? Olha, eu vou
vou dizer uma coisa aqui, que, na verdade, a gente deveria ter muita atenção com essa explicação que eles estão dando, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que trata sobre as preces, né? Por exemplo, lá no item 9, se eu não me engano, fala de pedir e obtereis. Então, lá os espíritos contam para gente o que que a prece faz na vida de um ser humano. O que que as intercessões, o que que esses pensamentos conjugados, né, e comungados entre os seres encarnados e desencarnados são capazes de promover na vida de um homem, sobretudo nos encarnados, né, sobretudo para nós que estamos encarnados, mas indiscutivelmente também para os desencarnados. Porque uma pessoa que desencarna e que recebe uma oração, gente, às vezes o espírito ele está alheio como esses aqui, né? A gente não precisa nem dar outros exemplos alheios como esses aqui. E É, ele recebe uma oração, né? Um fulgro de esse espírito é lembrado. A gente não consegue, a gente não tem condições de dimensionar o alcance de uma prece e o poder que ela tem. Nós não conseguimos. Mas um espírito que é lembrado, que é envolvido nesse carinho, nessa lembrança das preces, ele realmente ele não permanece da mesma forma, ele não permanece, né. Então, aqui quando fala que não há prece sem resposta, é porque realmente não existe, né. Mas e aquelas pessoas que oram para que os outros não fiquem bem? Isso não é uma oração, né. Aquela pessoa ela está pedindo em forma de oração, mas ela está apenas pedindo para algum espírito que se habilite a comprar aquele pedido dela, né, e que ela está aberta a se comprometer com ele. É isso que ela está fazendo, né. A grosso modo, podemos dizer que é isso que está sendo combinado. Está sendo combinado: "Você me ajuda a fazer um mal para o fulano, e eu fico subjugada a você". Porque a prece ela é sempre enaltecedora, ela sempre busca o soerguimento, porque espíritos bons não se misturam com pedidos que não caminham, né, no mesmo diapasão, não. Então, eh, não há prece sem resposta, e a oração filha do amor, ela não é apenas uma súplica. Ela não é apenas uma súplica, né, é a comunhão entre o Criador e a criatura, que constitui, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Gente, quando a gente está fazendo uma oração, a gente está comungando com Deus. Isso não é pouca coisa. "Ah, eu não consigo pensar em Deus, eu penso em São Sebastião das Águas Claras", ótimo, São Sebastião das Águas Claras é quem está intercedendo, mas naquele momento você está conversando com aquele espírito que pode ajudar a encaminhar a sua súplica, a sua solicitação, o seu rogo, o seu agradecimento para quem pode. Quem pode? O Criador. É indiscutível, quem pode é o Criador. Então, eu gosto muito de lembrar, por exemplo, que, uma um frei era do amigo lá de São Francisco, né, me esqueci o nome dele, não sei, não me lembro agora se era Frei Leão, me desculpa, não me lembro. Mas era um frei que tudo que ele tinha para resolver, ele resolvia cantando em
entregando para Jesus. Ele chegava cantando, falava: Senhor, temos essa demanda. Resolva, por favor. E se retirava em agradecimento cantando. O que que ele fez, gente? Diante da fé dele, né? Da fé, da certeza dele de que ele entregava nas mãos de quem poderia resolver, ele falava: Senhor, o problema é esse. É o Senhor que pode resolver. Por favor, resolva. Quando estiver resolvido, me chame. Né? A gente acha que isso não é orar, a gente acha que isso é infantilidade. Claro que cada um tem o seu caminho nessa conversa com o Criador, né? Mas não existe conversa que não seja conversa séria entre o Filho e o Criador. Não há possibilidade. Né? Claro que a gente tem que lembrar que não é tudo que a gente pede que a gente vai conseguir a tempo e a hora, porque muitas vezes os nossos pedidos eles são infantis. Às vezes os nossos pedidos vão nos colocar numa rota de colisão com uma tragédia muito grande. Então não será atendido daquela forma, mas será atendido ao longo do tempo, às vezes de outras formas, para possibilitar uma entrega total mais adiante. Então a gente precisa pensar nisso. Olha, eu não fui atendida agora, é porque de duas uma. Ou o que eu estou pedindo vai me trazer um grande desarranjo, ou porque eu preciso aprender a amadurecer a forma de pedir, né? Me colocar em rota de equilíbrio para que o que vier na minha direção eu receba em equilíbrio. Obrigada. Uma coisa que eu lembrei aqui agora é lá no nosso lado, aquela senhorinha que está fazendo uma prece para o André, que lá no mundo espiritual ele recebendo os benefícios dessa prece da senhorinha. Pode passar, Elaine, por favor. Acresce notar, porém, que já comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos força, que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos a esperança divina que se exteriorizam. Em seguida, contagiados do nosso magnetismo pessoal, no imenso desejo de servir com o Senhor. E procurando materializar o pensamento, por facilitar-nos a compreensão, acentuou. Viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Pode passar, Elaine. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode passar, Elaine. Já passei, Denise. Óbvio, desculpa, gente.
Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar, em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismalha, cujos sentimentos não são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados, através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, como não abusamos do círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor dos nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora. Em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao encontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas, à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos a reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O generoso instrutor, contudo, não dera por fim da lição e, depois de longa pausa, concluiu o generoso. Já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero que aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que, nestes pavilhões, temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passos magnéticos. Desculpa, gente. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluidificada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados, já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal. Não esqueçam dessa lição. Então, aquilo que eu tinha que falar lá atrás, nem todos, né, que receberam esse auxílio aí vão, no momento, despertar, né? É ainda necessário que eles fiquem nas situações que eles estão, igual desses 400, 2/3 só que estavam aptos a receber os passos magnéticos. Imagina a situação deles, né? E mesmo assim, né, eles ainda se levantaram perturbados, né? Façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes. À vontade, onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação e o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, não é porque aqueles irmãos, né, que não conseguiram ainda, né, despertar, não seria importante fazer essa oração que a Ismália fez.
né? Todo o trabalho estava sendo proveitoso, a cada um a seu momento, de acordo com suas necessidades, né? E aí eu deixei a mensagem: toda oração tem resposta. Espere e confie. Alguém quer falar alguma coisa? Eu entendo que é justamente isso que você explicou, né? Não importa. Eu acho muito bonito, porque Jesus fala isso para gente, né? Não importa, é, pode ser uma ovelha, pode ser uma. O bom pastor deixa as 99 no aprisco, né? Aquelas que já se colocaram dispostas a se manter no aprisco, né? E ele vai atrás daquela ovelhinha desgarrada, porque aquela ovelhinha desgarrada é a ovelhinha que necessita, né? E é muito interessante porque o pastor, quando ele coloca a ovelha, né, o novilho assim, no pescoço, ele estabelece com aquele animal uma conexão que se dá através do suor, do cheiro, né? A ovelha reconhece o seu pastor a quilômetros, mesmo que ela seja aquela que gosta de dar um perdido. Então, a ovelhinha, e aí somos nós, né? Ele está falando desse número enorme de 1980, 400, é, é, 2%, né? Desse valor cai para 400, desse valor apenas 2 acordam e ainda assim perturbados, não importa. É isso que a gente tem que guardar no coração, né? Nenhum trabalho é desnecessário, nenhum trabalho é perdido. Todos nós estamos reunidos junto ao Cristo, porque nós identificamos o nosso Jesus, né? Pelo olfato, pelo som da voz, pela conexão com Ele. E Ele vai buscar a gente aonde nós estivermos. E já estivemos em abismos muito perigosos. Ele nos retirou de lá e Ele retira todos. Então, não existe um trabalho. Isso serve para a gente lembrar que muitas vezes a gente está trabalhando, a gente está laborando, e aí a gente encontra alguns irmãos que estão ainda desconectados daquela proposta, né? E aí a gente pode pensar, poxa, gente, mas a casa espírita oferece tanto, o grupo espírita oferece tanto para aquela pessoa, né? E ela ainda se mantém à margem, ela se mantém distante dessa proposta de renovação. A gente não deve pensar assim, né? Jesus nos ensina que a gente deve entregar o nosso 100%. O seu 100% é revestido de 10, mas nos 10 você dá o 100%, é ele. E pronto, oferece o que você pode oferecer, não importa. Oferece o que você pode oferecer e passa adiante. Se voltar, oferece de novo e passa adiante. A gente não tem que fazer registro do que as pessoas aceitam ou rejeitam. A gente oferece porque não nos pertence, pertence ao Criador, e a gente passa adiante. A nossa função é servir passando adiante. Obrigada, Denise. Muito bom. Eu agradeço, e esse estudo, né, ele é uma oportunidade da gente refletir, pensar, nós estamos semeando, se for para o benefício, né, o momento certo virá, né? Nós vamos receber de acordo com nossos merecimentos, nossas necessidades, mas nós nunca podemos, né, esquecer de orar, agradecer a Deus. É isso aí, gente. Muito obrigada. Denise, você quer fazer a prece? Você não fez no início, quer fazer agora? Quero sim. Meu mestre amigo Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por a oportunidade do estudo. Abençoe e proteja, meu Pai, todos os irmãos que estão aqui hoje, nesse momento, aqueles que não puderam também.
Senhor, possa auxiliá-los. Obrigado, Senhor, pela força, pelo amparo recebido em todos os momentos. Obrigado, meu mestre e amigo Jesus. Pai nosso que estás em toda a parte do universo, Senhor, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai. Com certeza ela é muito melhor do que a minha. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, o pão do corpo e o pão do Espírito. Perdoai nossas dívidas, Senhor, que são tantas. Assim que nós devemos perdoar nossos irmãos ofensores, para que eles também nos perdoem. E não nos deixe cair em tentação, Pai. Livra-nos com caridade todo mal e todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Que assim seja.